Ora, cá estamos para mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, como vocês podem ver pelo título, vai ser a análise ao campeão português, ou uma pré-análise ao campeão português. E vou dar aqui algumas dicas, ou algumas opiniões, o que é que eles podiam ir contratar, o que é que está a faltar, o que é que se espera deste Sporting 24-25 e muito por aí. Começando com a pré-época do Sporting, se não me engano vai ser no Algarve, onde vão defrontar o Union Saint-Gilloise, uma equipa que tem perdido o campeonato belga por 3 anos consecutivos, que estão na luta até ao fim e depois acabam sempre por deslizar. Depois joga com o Farense, a dia 23. No mesmo dia, portanto deve ser um jogo de manhã e outro à tarde, no mesmo dia joga com o Sevilha. Depois tem o Troféu 5 Violinos, a dia 27. A dia 3 de agosto joga com o Porto para a Supertaça. E eu acredito que não haja mais jogos do Sporting, pelo menos até começar a época. Exatamente, o último jogo da pré-época, apesar deste já ser um jogo oficial. Em termos de saídas, o Sporting já deixou sair Ruben Vinagre, que vai emprestado para o Legia de Varsóvia. O Tiago Ferreira, ou Mamed, como é mais conhecido, para o Estrela da Amadora. Paulinho para o Toluca. Chico Lamba para o Oroca. Flávio Nazinho para o Cercle Bruges por 2 milhões. E Fataú para o Leicester por 17 milhões. Em termos de entradas, temos o regresso do Mateus, o regresso do Rodrigo Ribeiro, o regresso do Calai, o regresso do Afonso Moreira, do Dário Assugo, e depois contratações temos Zeno de Bast por 15 milhões e Vladan Kovacevic por 4,8 milhões. Em termos de plantel, começando aqui pelos guarda-redes, sim, com a chegada do Kovacevic, apesar de não sabermos muito bem o que é que podemos esperar do Kovacevic, eu acho que tem de sair, ou deviam de sair pelo menos 2 guarda-redes do plantel. O Sporting está aqui com Calai, Diogo Pinto, Franco Israel, Kovacevic e Francisco Silva. Portanto, 5 guarda-redes. Eu acho que são muitos guarda-redes para atacar uma época, apesar do Sporting provavelmente querer uma equipa diversificada para atacar as várias frentes. Não sei até que ponto o Franco Israel está disposto, se o Kovacevic mostrar ser uma grande contratação, voltar a ser suplente. É uma coisa que se teria que falar com o jogador e entender, ou então até que ponto é que o Sporting lhe consegue garantir minutos de jogo. O Calai e o Diogo Pinto, sobretudo, eu acho que também precisam de muitos minutos de jogo para evoluir. O Calai tem 19 anos, o Diogo Pinto tem 20. Portanto, quantos mais minutos tiverem nesta fase, até ali aos 24 anos, se tiverem empréstimos, não me surpreende, até lhes faria bem. O Francisco Silva pode perfeitamente ser o terceiro guarda-redes e ficar a evoluir com o Kovacevic ou o Israel. Se ficar um dos outros, Calai e Diogo Pinto, também não diria que seria escandaloso. Francisco voltava para a equipa sub-23 ou seria emprestado, mas já são mais velhos. O Calai é só 1 ano, o Diogo já é 2 anos. Mas tudo também depende se o Israel fica ou não.
Em termos de guarda-redes, acho que o Sporting tem a situação fechada, não é preciso ir buscar mais ninguém. Temos bons guarda-redes na formação. O Frank Israel, apesar de não ser um guarda-redes brilhante, é um guarda-redes que dá algumas garantias. E o Kovacevic é uma surpresa, mas o scouting do Sporting tem funcionado, especialmente quando vamos jogar, quando vão buscar jogadores lá fora. Portanto, eu acredito que Kovacevic seja uma aposta desconhecida, mas que possa dar algumas garantias ao longo do tempo. Em termos de defesa, vou falar primeiro dos alas direitos, que é o que o Sporting usa na sua formação. Portanto, o Travassos consegue jogar lá, ele vai fazer para a época com a equipa principal. Catamo, fala-se que poderia sair, mas para já ainda conta para o Sporting. Fresneda e Ricardo Gaio. Portanto, temos aqui 4 jogadores. Mais uma vez, digo, vai ter que sair alguém. Já ouvi falar em saídas tanto do Géni como do Gaio. Eu acho que se sair um, não devia sair o outro. Simplesmente pela experiência e por aquilo que eles dão à equipa, balneário e tudo mais, porque depois dentro de campo são 2 jogadores completamente diferentes, mas um deles deveria ficar quase como mestre da posição. O Diogo Travassos tem 20 anos, o Fresneda tem 19. Precisam ali de alguém que lhes vá dando algum apoio. Eu acredito que a saída mais provável seja a do Gaio, pelo menos é o que se tem falado mais ultimamente. Portanto, ficaríamos com Géni, Fresneda, Travassos, 3 jogadores, uma posição muito específica. Eu acredito que possa dar bom, eu acredito que possa ser um ano em que o Fresneda também tem mais minutos, e acredito que também o Sporting nesta posição tem a situação fechada. Em termos centrais, já temos a saída confirmada do Coates, já saiu o Neto, portanto ficamos com Quaresma, Gonçalo Inácio, Santo Just, Mateus Reis, pode fazer posição, Diomande, João Muniz e Zeno de Baste. Tirando aqui o Mateus Reis da equação, porque ele normalmente joga mais na ala esquerda, ficamos com Quaresma 22 anos, Inácio 22 anos, Diomande 20 anos, Muniz 19 anos, De Baste 20 anos e por último Santo Just 27 anos. Contando que o Santo Just se vai lesionar algumas vezes, eu acho que o Sporting tem aqui um problema entre mãos. O Inácio, pelo que se percebe, ou pelo que eu percebi, não quer ser capitão. Tanto que ele era o segundo capitão da equipa, e mesmo com ele em campo, quem carregava a abraçadeira ultimamente era o Bragança. Portanto, eu acredito que tenha também a ver com a personalidade dele, não que ele não achasse que merecesse ou algo do género, mas eu acho que tem a ver com a personalidade dele. Ele entende que não deve ser capitão, tudo bem. O problema é que é preciso um patrão ali na defesa. Eu acredito que o Inácio tem essas qualidades, mas vai ter que mostrar na pré-época, porque para o Sporting atacar o título, atacar Taça da Liga, Taça de Portugal e Champions, ou com este plantel, ou com esta inexperiência no eixo da defesa, pode ser algo complicado. É preciso ver muito bem o que é que dá para a época, o que é que dá o Inácio, em que estado é que temos Santo Just, mas é aqui um eixo de defesa muito verdinho, literalmente. Mas eu acredito que possa ficar assim. Depois o Mateus Reis tem 29 anos, pode dar ali um aconchego, também acredito que possa ajudar. Para o lado esquerdo
da ala ou para a ala esquerda do campo, Nuno Santos e Mateus Reis, ficarem os dois nada a mexer. O Sporting tem a posição garantida. Se quiserem podem ir buscar um ala, mas isso acho que podem, por exemplo, aproveitar o Afonso Moreira, por exemplo, como recurso para essa posição. Não me faria sentido o Sporting ir gastar dinheiro agora em mais um ala, sendo que nas últimas 2, 3 épocas tem jogado sempre com o Mateus e com o Nuno Santos. Se eles ficarem, deram garantias até agora, acredito que possam dar garantias para mais uma época. De defesa é isto que eu acho. Não digo que o Sporting tenha de contratar alguém aqui para a sua defesa. Verem o que é que dá o Fresneda na pré-época, principalmente, porque sem dos Gaio, o Géni é muito ofensivo e o Travassos acredito que ainda não esteja no ponto de ser titular do Sporting. E esta discrepância entre Géni e Gaio pode ser preocupante, porque jogar com Géni e Nuno Santos em muitos jogos pode estar bom, mas depois Champions e jogos grandes não podem entrar em campo com esta mentalidade tão ofensiva. Claro que também depende dos 3 que estiverem no eixo da defesa, mas é muito arriscado jogar com 2 alas muito parecidos, com muita vontade de atacar, muita vontade de estar lá à frente a cruzar. Depois o pulmão acaba por não aguentar os 90 minutos. Ver essa situação, creio que vai ser do lado direito. Do lado esquerdo, como eu disse, não se justifica estar a mexer. Eixo da defesa, ver em que estado é que está o Inácio, se pode ou não ser o patrão da defesa, ver em que estado físico é que está o Saint-Just. O Saint-Just em forma é sem dúvida o melhor central que atua em Portugal, e ver a partir daí o que é que conseguem fazer com tantos meninos para defesa central. Indo para o meio campo, não há muito a falar. Daniel Bragança, Dário Essugo, Matheus Fernandes, Morten Hjulmand e Damaso Morita. Acho que o Sporting aqui não precisa de mexer. Em último caso, o Pote ainda consegue jogar ali no meio campo. O Dário, verem o que é que ele dá na pré-época, se fica ou não na equipa. O Mateus acho que tem qualidade mais que suficiente para estar na equipa. Aquilo que o Bragança fez em 22, 23, está a ficar agora o Mateus a fazer. Eu acredito que o Bragança vai ser praticamente titular, se não for mesmo o titular absoluto. Ele e Hjulmand, Morita depois a rodar entre eles, a rodar entre os 3. Acredito que isto vão ser os 3 principais médios. Se ficar o Mateus e o Essugo, top. Ficamos com um médio mais defensivo como é o Essugo, um médio mais criador como é o Mateus. Nada a dizer. Acho que está um meio campo bem equilibrado, bem reforçado, e com 2 jogadores com 19 anos que já vêm com alguma experiência de Primeira Liga. O Mateus, que fez uma época excelente no Estoril. O Essugo não teve tanta sorte nos Chaves, acabaram por descer de divisão. Em termos de exibições não posso falar porque não vi, mas acredito que o Essugo ainda possa ser um jogador bastante útil ao Sporting. Por último, na frente, a fazer a pré-época com o Ruben Amorim e o resto do plantel, Francisco Trincão, Marcos Edwards, Pedro Gonçalves, Rodrigo Ribeiro, Victor Gyökeres, Giovanni Kenda, Rafael Nel e Afonso Moreira. Eu acredito que vai sair um dos jogadores da frente. Já saiu o Paulinho, mas eu acredito que saia um dos jogadores que joga junto às alas, que será entre Trincão, Edwards e Pote. Eu gostaria as minhas fichas mais para o lado do Edwards, mas sem certezas nenhumas. Acredito que um destes jogadores saia.
abrindo assim espaço para Kenda, Afonso Moreira, principalmente. O Nel já joga mais a ponta de lança, o Rodrigo Ribeiro também. E o Queres, ao que parece, não sai, não mexe. Está de pedra e cal no Sporting. Vamos ver se é assim até dia 31 de agosto. Acho que o Sporting aqui também não tem que mexer muito. Falta aqui um ponta de lança com mais experiência. Atacar os títulos, tanto de taças como o campeonato, e ainda fazer uma boa prestação na Champions, só com Vitória Oqueres é perigoso. Sobretudo depois de ter vindo de lesão, sobretudo depois de ter feito uma época em que não esteve a 100%, jogava ali nos 80%, 90% devido àquele problema no joelho. Portanto, um ponta de lança, sai, na minha opinião, Edwards ou Trincão, e depois com Kenda, Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro, Rafael Nel, sempre a trabalhar com a equipa principal. Acredito que são jogadores com bastante futuro, se tiverem cabecinha. O Rodrigo Ribeiro já teve propostas para a Premier League, teve no Nottingham Forest, no Espírito Santo. Acabaram por não exercer a opção de compra, mas eu ainda acredito que possa ser um jogador que dê algumas cartas. O Nel é um pouco mais desconhecido, entrou em alguns jogos com o Ruben Amorim o ano passado, mas eu também acredito que é um jogador com futuro. São bastante jovens, têm 19 anos. É claro que hoje em dia, aos 19 anos, já há super estrelas, mas neste caso estamos a falar de miúdos que jogaram até agora nos escalões de formação no Sporting, que equipa B, estão agora a entrar no contexto profissional, no topo daquilo que é o futebol em Portugal. O Rodrigo já foi à Premier League, ainda tem muito espaço para crescer, nada está perdido, são muito novos, têm pelo menos mais 10, 15 anos de futebol, se não mais. Portanto, é esperar para ver. Resumindo, análise ao plantel do Sporting. Guarda-redes não precisam mexer, provavelmente um ala direito, ou então analisar até que ponto o Fresneda é útil ao Sporting. As centrais, ter atenção à inexperiência que pode haver, ver em que estado está o Sant Juste, e se o Inácio consegue assumir o papel deixado por Coates, que vai regressar ao Uruguai. O meio campo, acho que é a única área onde o Sporting não tem que se preocupar nem ir buscar ninguém. E por último, na frente de ataque, saindo do Trincão ao Edwards, pode entrar mais um extremo, acredito que sim, e contratar um ponta de lança para cobrir a saída do Paulinho. Foi esta a minha análise aqui à equipa do Sporting. Obviamente vai haver também uma análise à equipa do Benfica, uma análise à equipa do Porto. Estejam desse lado, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma coisa a dizer, digam nos comentários. E é isso, até um próximo episódio e muito obrigado.